Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a nossas, vamos dar início às nossas aulas da disciplina de resistência dos materiais. Essa disciplina, ela será dividida em tópicos, então serão postadas diversas aulas, e cada conjunto, cada tópico, por exemplo, vamos dar início hoje ao assunto conceito de tensão. Então, cada tópico que nós abordarmos da disciplina será dividido em algumas videoaulas. Não vou colocar tudo em uma videoaula só, porque fica muito longo para que vocês possam acompanhar a aula por completo. Bom, nesse curso nós vamos utilizar duas referências principais. A nossa referência base, e aí eu vou acompanhar o capítulo dos livros do Hibbeler. Então, se vocês forem observar, a nossa grade curricular é justamente os capítulos do livro do Hibbeler. Ela foi proposta para usar como bibliografia base o Hibbeler 7ª edição. E aí, especificamente falando para essa aula de conceito de tensão, nós vamos abordar aí o capítulo 1 desse livro, que vai das páginas 1 a 46. E como referência de apoio, nós vamos utilizar aqui o BIA, 5ª edição, especificamente também para conceito de tensão, nós vamos abordar o capítulo 1 desse livro, das páginas 22 a 65 do BIA. Então, nossa bibliografia base será o Hibbeler e a bibliografia complementar aqui, a bibliografia de apoio, será o BIA 5ª edição. Bom, de início, vamos aqui definir, fazer uma breve introdução à disciplina de resistência dos materiais. De acordo com Hibbeler, a resistência dos materiais é um ramo da mecânica que estuda as relações entre cargas externas aplicadas em um corpo deformável e a intensidade das forças internas que agem no interior desse corpo. Esse assunto também envolve o cálculo de deformações do corpo e proporciona o estudo de sua estabilidade quando sujeito a forças externas. Bom, basicamente, o que o autor propôs aqui foi o campo de aplicação da resistência dos materiais, ou seja, os objetos de estudo da resistência dos materiais. Basicamente, o estudo da resistência dos materiais, ele se dá, ele estuda, na verdade, a aplicação de cargas externas, como essas cargas externas, então, dada uma solicitação, a aplicação de uma carga externa num corpo rígido, nós vamos abordar comumente a expressão corpo rígido, mas tenham em mente que não existe um corpo perfeitamente rígido. Todo corpo sólido, real, ele, em uma certa proporção, é deformável. E vocês já têm aí esse assunto dominado, porque vocês já tiveram a disciplina de ciência e tecnologia dos materiais. Então, todo corpo sólido, na verdade, ele obedece lá à lei de Hooke, ou seja, ele tem um módulo de elasticidade E, dado aí no SI geralmente em GPa, em gigapascal. Então, dada uma solicitação externa, a depender da intensidade, do valor desse módulo de elasticidade, ele vai sofrer uma deformação. Então, basicamente, o estudo da resistência dos materiais, ele estuda a aplicação das cargas externas. Essas cargas externas, quando aplicadas a um corpo, vão resultar, vão originar forças internas, que nós vamos precisar de determinar essas forças externas, e basicamente a resistência dos materiais, ela entra aqui, ela estuda os efeitos dessas forças internas no corpo deformável, no nosso corpo rígido. Então, basicamente, pessoal, os objetos, se a gente for falar dos objetos de estudo, da resistência dos materiais, basicamente a resistência dos materiais, ela vem estudar o quê? As deformações sofridas por esse corpo rígido, as deformações, o estudo das
tensões internas, que justamente nós vamos analisar esse conceito aqui nessa aula, o conceito de tensões, e a estabilidade, né? Aí, especificamente falando, né, em colunas, né? Estabilidade de colunas aí é um tópico muito comum para o pessoal da engenharia civil. É utilizado também bastante na engenharia mecânica. Mas o foco da nossa aula aqui será o estudo do conceito de tensões. Ok? Então, basicamente, o objeto de estudo, os objetos de estudo da resistência dos materiais são esses. E esses três tópicos, né, pessoal? Esses três tópicos aqui, eles são a base para o projeto, né? Para o projeto de qualquer elemento estrutural ou elemento de máquina. Então, com base no estudo das deformações, das tensões e da estabilidade, é que vão se originar os projetos. Tanto é verdade que os códigos, né, de engenharia, ou seja, as normas definidas pela ABNT, pela ISO, elas têm como base os conceitos que nós vamos, né, os conceitos da resistência dos materiais clássica, né, que nós vamos abordar aqui. Não, nem todos os projetos podem ser consubstanciados apenas nesses conceitos que nós vamos ver da resistência dos materiais básica. Existem estudos de resistência dos materiais mais avançados, né, que são a teoria da elasticidade, né, ou da plasticidade, tá? Muitas vezes utilizando métodos computacionais, que é um estudo bem mais avançado aí de resistência dos materiais. Mas essa base clássica que nós vamos ver aqui vai fundamentar o projeto da grande maioria dos produtos, das estruturas que a gente conhece aí dentro da engenharia. Bom, então como vimos, o estudo da resistência dos materiais, ele primeiramente, né, necessita, então, como o estudo da resistência dos materiais, ele vai avaliar os efeitos das cargas externas, o primeiro passo no estudo da resistência dos materiais será sempre a abordagem dessas cargas externas, ou seja, primeiro precisa-se conhecer quais as solicitações externas ou quais as forças externas que um corpo rígido está submetido. Então, conhecida essas forças externas, passa-se ao cálculo das forças internas num determinado ponto desse corpo rígido, onde se deseja conhecer as deformações, as tensões, para que então possamos aplicar, né, as teorias que envolvidas, abrangidas pela resistência dos materiais. E aqui, só a título de revisão, vamos fazer uma revisão breve aqui sobre cargas externas. Bom, o que são essas cargas externas? Então, as cargas externas são as solicitações mecânicas, né, que estão submetidos a um corpo rígido. Então, basicamente, pessoal, só para relembrar, existem dois tipos de forças externas, né? Dois tipos de forças externas, que são as forças de superfície, e as forças as forças de corpo. As forças de superfície, elas são, como o próprio nome já diz, forças de contato, né? Então, quando você tem dois corpos rígidos que entram em contato entre si, as superfícies desses corpos, uma exerce força sobre a outra, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Existe uma subdivisão também bastante bem conhecida aqui. Essas forças de superfície, na verdade, elas podem ser idealizadas como forças de superfície concentrada, né, ou concentradas, e forças de superfície distribuídas, que seria cada uma dessas forças aqui. Só para relembrar, né, se nós temos aqui, por exemplo, o que seria uma força concentrada aqui, uma força de superfície concentrada. Bom, imagine que você tem aqui o piso,
né? Imagina que nós tenhamos aqui um piso, tá? O solo aqui, e nós estamos estudando, nesse caso, a força normal exercida pelo solo sobre, sei lá, o pneu de um carro, né? A força normal aqui sobre o pneu do carro. Como essa área de contato entre a superfície do pneu, tá? E a superfície, né? Essa áreazinha de contato entre a superfície do pneu e a superfície do solo é muito pequena, então nós podemos idealizar essa força de superfície que ocorre entre esses dois corpos rígidos como uma força concentrada num único ponto. Essa é a ideia de força concentrada, né, que está aparecendo aqui na representação. Então, eu tenho um corpo rígido e uma força concentrada aplicada nesse ponto rígido, né? Essa força concentrada é uma idealização, tá, dessa força de superfície, que é o conceito geral de força de contato. Uma outra possibilidade de idealização dessas forças de superfície é a força distribuída, né, que é muito comum em vigas. Então, você imagina aí que eu tenho aqui uma viga, né? Deixa eu tentar desenhar aqui uma viga. Tenho aqui uma viga e sobre essa viga eu tenho uma parede, né? Típico aí de construção civil. Eu tenho uma parede aqui, de tijolo, concreto, enfim. O que vai acontecer aqui? Como essa área, né, essa viga, se a gente fosse desenhá-la tridimensional, ela é bem estreita, aqui, como essa viga é bem estreita, então essa carga que está apoiada na viga, ela tem uma espessura muito pequena, né? Então, como essa espessura, essa área de contato entre a viga e a parede é muito reduzida, ela pode ser, essa carga ela pode ser idealizada como uma carga linearmente distribuída, né? Eu não preciso considerar essa espessura, né? Eu posso idealizar que essa espessura aqui é infinitesimal, infinitamente pequena, o suficiente para que eu possa idealizar isso como uma carga concentrada, né? Uma carga P concentrada no centro de gravidade dessa viga, ok? Então essa carga distribuída, a gente chama ela de carga W, né? É uma função de S, onde S é o comprimento da viga, e toda essa carga pode ser idealizada como uma carga concentrada, e aí, logicamente, para fins de cálculos de reação, como uma carga concentrada aqui, que vale justamente a intensidade da carga distribuída vezes a distância. Bom, essa é a ideia de forças de superfície, né, que podem ser distribuídas em forças de superfície concentrada e forças de superfície distribuídas. Por fim, temos aqui as forças de corpo. Essas forças de corpo, elas, ao contrário das forças de superfície que vimos aqui, elas não requerem o contato direto entre os corpos. E aí o caso clássico, conhecido, né, o mais clássico, é a força gravitacional, né, a força gravitacional que nós temos. Tá? Essa força gravitacional é a força que é sentida por todos os corpos que estão aí na Terra, né? Então, essa força, apesar dela ser sentida aí por todas as partículas, né, as minúsculas partículas que compõem esse corpo rígido, ela também pode ser idealizada como uma carga concentrada que a gente vai chamar de W, né, que vale a massa do corpo vezes a gravidade, e está localizada também no centro de gravidade do corpo. Então, basicamente, são essas duas cargas externas que podem ser sentidas aí por um corpo rígido. Logicamente, temos também a força de corpo aí devido a campo eletromagnético, enfim, mas esse não é o caso aqui. Ok? Então, esses são os tipos de cargas externas possíveis. Bom, uma vez relembrado aí o conceito de cargas externas, vamos também relembrar o conceito de cargas internas resultantes. Então, como vocês já viram lá no estudo de isoestática, né, no estudo da estática,
principalmente quando estamos lidando com estruturas, né, com elementos estruturais complexos, e aí vocês aprenderam que quando um corpo é submetido a uma dessas cargas externas que nós acabamos de ver, numa dada seção desse corpo rígido, vão ocorrer, né, pode-se determinar quais são as cargas internas que estão atuando ali naquela seção. E é isso que nós precisamos de fazer no estudo das resistências materiais, porque são essas cargas internas resultantes que vão dar origem às deformações e às tensões naquele corpo rígido. Então, de início, né, é importante saber aqui o seguinte, que se eu tenho um corpo rígido, né, nesse caso aqui, se eu tenho um corpo rígido, né, nessa primeira situação aqui, submetido a várias cargas externas, nesse caso aqui F1, F2, F3, F4, e eu digo que esse corpo rígido está em equilíbrio, isso implica que o somatório das forças que atuam nesse corpo é nulo, ou seja, igual a zero, e do mesmo modo, o somatório dos momentos que atuam nesse corpo também é igual a zero. Ou seja, esse corpo, né, se essa condição aqui for estabelecida, o corpo não translada, ou seja, ele não vai se deslocar nem na direção horizontal, nem na direção vertical. Esse movimento é restringido por essa condição de equilíbrio de forças. Então, e por sua vez, se essa condição de somatório dos momentos for verdadeira, isso quer dizer que o corpo não vai transladar, não vai, rotacionar, nem para o sentido horário, nem para o sentido anti-horário. Não? Então, essa restrição também é estabelecida. Bom, mas o que interessa aqui para a gente, né, isso, já que esse assunto já é bem dominado por vocês, é a determinação dessas cargas internas aqui resultantes. Então, para me definir essas cargas internas, resultantes em uma dada seção, eu preciso primeiro fazer uma seção arbitrária naquele dado ponto onde eu quero definir, fazer o estudo das tensões, e essa seção é uma seção transversal, geralmente perpendicular, né? Geralmente esse plano da seção ele vai ser perpendicular aqui, né, a um dos eixos que eu estou estudando, vai fazer um ângulo de 90 graus, e fazendo essa seção, e inicialmente estando esse corpo rígido em equilíbrio, como definimos aqui, ele permanecerá em equilíbrio mesmo após a seção. E para isso, para que esse equilíbrio ainda seja verdadeiro, essa condição de equilíbrio, já que eu tenho desse lado as forças externas, terão que aparecer aqui forças internas que vão equilibrar essas forças externas. Então, essas forças internas nada mais são do que a aplicação da terceira lei de Newton, porque como eu retirei uma parte do corpo rígido, essas cargas aqui, elas são resultantes da força de contato da parte superior aqui que eu removi do meu corpo rígido. Então, são essas forças aqui internas que vão manter as condições de equilíbrio estabelecidas aqui. Ok? Então, o que vai acontecer? Qual o interesse disso aqui? Essas forças internas, elas poderão ser de dois tipos. Elas poderão ser forças propriamente ditas e momentos. Então, são as duas solicitações internas possíveis, né? Então, esse equilíbrio interno pode resultar em forças, né? E aí no sentido x, y, z, já que estamos analisando um corpo rígido, então se eu pegar aqui um eixo de coordenadas x, y, z, eu posso ter em qualquer uma dessas orientações forças e da mesma forma eu posso ter momentos, né? Momentos internos também orientados no eixo x, y e z. Tá? Então, geralmente, pessoal, quando se deseja definir essas forças internas, escolhe-se como ponto de referência o centro de gravidade do corpo rígido. Né? Então, nós pegamos aqui
fazemos uma seção no corpo rígido e analisamos quais são as forças internas que estão atuando no centro de gravidade da seção, né, naquela seção que nós estabelecemos, para manter o equilíbrio. Então, essas cargas internas irão manter o equilíbrio em relação a essas duas cargas externas. E uma vez que nós decompomos essas forças em X, Y, Z, em momentos, irão aparecer aí as 4 forças possíveis, né? As 4 cargas internas possíveis. Quais são essas cargas internas possíveis, pessoal? Então vejam, essa força, quando decomposta no sentido Y, ela vai atuar como uma força normal, ou seja, vai atuar como uma força, né? Observem aqui, essa força normal que age no sentido perpendicular ao plano da seção que nós fizemos. E aí nós vamos ver no estudo das tensões que essa força normal, ela provoca uma tensão normal sigma do tipo N sobre A, ou seja, a intensidade da força normal sobre a área da seção transversal. Por sua vez, se nós decompormos isso, essa força resultante no sentido Y, por exemplo, aqui, teremos uma força de cisalhamento, ou um esforço cortante. Veremos no estudo da tensão que essa força de cisalhamento, ela provoca uma tensão de cisalhamento tal, do tipo VQ sobre IT. Né? Nós vamos falar sobre essas equações que serão desenvolvidas no decorrer do curso. O importante é que vocês saibam que cada tipo de solicitação interna gera uma tensão, né? Vai provocar uma tensão, uma reação interna no material diferente. Tá? Por sua vez, se decompormos o momento em torno desse eixo central do corpo rígido, né? Desse eixo Y aqui que nós traçamos, esse momento, ele tende a torcer o corpo. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Vejam, se nós pegarmos uma partícula nesse ponto do corpo e aplicarmos uma força, né, um momento nesse sentido aqui, né, no sentido do eixo longitudinal, esse ponto tende a se deslocar para cá, ele tende a girar, tende a rotacionar. Então, esse tipo de carga, né, quando esse momento ele está em torno do eixo longitudinal do corpo, isso vai ser chamado de momento de torção. É um outro tipo de carga. Por sua vez, esse momento de torção, ele gera uma tensão interna também de cisalhamento, porém do tipo TC sobre J, onde T é justamente o momento de torção. Ok? Então, até agora temos 3 tipos de cargas diferentes e 3 tipos de tensões. Então, observe que cada carga interna gera uma tensão com uma propriedade diferente, com uma característica diferente. Por fim, né, se esse momento resultante for decomposto aqui no nosso eixo Z, em relação ao nosso eixo Z, ele vai gerar um momento fletor. O momento fletor, ele tende a fletir o material em torno de um eixo. Como assim? Imagine aqui o seguinte, né? Nesse caso eu tenho o corpo rígido aqui, né? Eu tenho o corpo rígido nesse sentido vertical aqui, vamos imaginar esse eixo vertical. Se eu aplicar um momento fletor aqui, né? Esse corpo rígido, ele tende a fazer isso, ó. Ele tende a virar um arco aqui, né? Ele tende a fletir em torno desse eixo, né? Na verdade, em torno desse eixo aqui, ok? Ele tende a formar um arco, a arquear em um dos sentidos. Então, essa é a característica do momento fletor. Essa é a deformação que o momento fletor provoca no corpo rígido. E aí, a tensão gerada por esse tipo de carregamento é uma tensão normal do tipo MC sobre I, onde M é o momento fletor. Então, vejam, temos 4 tipos de forças internas e cada tipo de força interna gera um tipo de tensão com uma característica diferente. Então, percebam que nós temos
duas tensões normais, né? Então observem aqui, eu tenho duas tensões normais do tipo sigma, tá? E duas tensões de cisalhamento do tipo tal, porém com características diferentes. Então, isso daqui, pessoal, é um dos principais objetos de estudo da resistência materiais. Então, nós vamos definir esses carregamentos internos e definir quais são essas tensões geradas por esses carregamentos internos. Então, de início, nós vamos estudar isso de uma forma separada, avaliando cada tipo de carregamento desse e cada tensão dessa, e ao final, lá no final do curso, nós vamos juntar e analisar o efeito sinérgico, né, o efeito conjunto dessas tensões, porque num dado corpo rígido, eu posso ter a atuação de todas essas tensões de forma simultânea. Então, eu posso ter uma solicitação que vai gerar forças internas, como força interna, uma força de cisalhamento, uma força normal, um momento de torção, um momento fletor. E aí eu vou ter esses 4 tipos de tensões. Então, conhecendo o efeito dessas tensões, é que eu posso definir, calcular a estrutura, né? Dimensionar a estrutura que eu preciso. Bom, só para finalizar, né, esse conceito introdutório sobre resistências materiais, então é importante que vocês tenham em mente também que cada tensão, né, cada tipo de força também vai gerar além de gerar uma tensão, como nós vimos aqui, vai gerar um tipo de deformação diferente, que, né, os objetos de estudo, como nós falamos, da resistência dos materiais, é o estudo das tensões, deformações e estabilidade. Bom, então, por exemplo, no caso da força normal, isso gera uma deformação do tipo epsilon, né? Então, logicamente, por exemplo, se eu pegar essa barra aqui, né? Vamos pegar essa barra aqui que já está pronta. Se eu pegar essa barra aqui e aplicar uma carga, né? Uma carga normal, né? Vamos imaginar aqui uma carga P aqui, aplicada, igual e oposta. Essa barra, ela tende a alongar, não é isso? Ela tende a aumentar de tamanho em ambos os sentidos. Isso é uma deformação, chamada de deformação específica, né? A gente pode tratar isso aqui como uma deformação específica epsilon. Então, todas as tensões normais, elas geram, né? Tanto essa quanto essa vão gerar tanto essa tensão normal devido ao momento fletor, quanto essa tensão normal devido à carga normal, vão gerar uma deformação do tipo epsilon. Por sua vez, a tensão de cisalhamento, ela vai gerar uma deformação do tipo gama, né? Ou seja, se eu pegar um material reto aqui, um cubo, né, e aplicar uma tensão de cisalhamento, que vai agir aqui, ó, paralela à superfície, esse cubo ele tende a distorcer, a rotacionar, né, assumindo uma forma arbitrária deformada, né? E essa deformação é que nós vamos chamar de deformação gama aqui, deformação por cisalhamento. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa correlação aí entre a estática, o estudo da estática, onde que você vai analisar as cargas internas, as cargas externas e as cargas internas resultantes, e a partir daí a gente passa aos objetos de estudo da resistência dos materiais, onde cada carga interna dessa resultante vai gerar um tipo de tensão, um tipo de deformação diferente. E essas tensões e deformações é que vão basear o projeto e aí de estruturas e elementos de máquinas em geral. Bom, pessoal, vamos fazer aqui 2 exemplos bem simples aí, só para a gente relembrar os conceitos, né? Como se define aí carregamentos internos, né? No caso, carregamentos internos de uma estrutura tridimensional, né? Onde eu tenho carga aplicada em sentidos diferentes, tá? E depois vamos fazer aí, para finalizar a aula, um exemplo também de cargas coplanares. Bom, nesse exemplo 1.1 nós temos o seguinte: determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal em B, né? Então eu quero definir as cargas resultantes aqui nesse ponto B, nessa seção transversal do cano mostrado.
A massa do cano é de 2 kg por metro e ele está sujeito a uma força vertical de 50 Newton e um momento de 50, desculpem, está errado ali, de 70, né? Vamos acertar aqui, de 70, aqui, na verdade, eu coloquei o enunciado errado, de 70 Newton vezes metro em sua extremidade A. O tubo está preso a uma parede em C, então está engastado aqui em C. Então, a primeira coisa que devemos fazer é definir o diagrama de corpo livre, né, partindo aqui de B. Então, eu vou traçar um eixo tridimensional aqui, né, vou pegar aqui, vamos traçar um eixo que a gente vai chamar de Y, um eixo que a gente vai chamar de X e um eixo que a gente vai chamar de Z. Então, vamos dar nome aqui a esses eixos, vamos definir a orientação desses eixos aqui. Vamos chamar esse eixo aqui de Y, esse eixo aqui de X e esse eixo de Z. Então, esse aqui será o nosso ponto, né? Aqui a gente vai colocar o nosso ponto B, né? Que seria o plano. E vamos representar aqui esse restante do cano, ok? Bom, para isso, vamos representar o cano aqui da seguinte forma, né? Vamos pegar esse cano que ele está em cima do eixo X, tá? Então esse aqui seria o nosso cano aí. Então vamos colocar esses pontos, né? Esse aqui é o ponto B, aqui vai estar o ponto D, na dobra do cano, e aqui no final o ponto A. Então, para representar agora essas cargas, aqui eu tenho uma carga de 50 Newton, aqui eu tenho um momento, né? Um momento nesse sentido, né? Sentido anti-horário de 70 Newton vezes metro. Agora, nós precisamos definir o seguinte, já que eu tenho uma massa definida para esse corpo, né, então o problema ele está falando para que eu considere essa massa. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui a força-peso desse segmento AB do cano, né, desculpem, AD do cano, e aqui eu vou ter a força-peso do segmento BD desse cano, né? Quanto que vale cada uma força-peso dessa? Isso daqui nós vamos definir da seguinte forma, né? Esse W, né, vamos chamar isso aqui de força-peso do segmento BD. Então, isso aqui vale o quê? A massa, né, a distribuição de massa, que é 2 kg vezes 2 kg por metro, vezes o comprimento. Esse comprimento aqui de BD é 0,5 metros, então 2 vezes 0,5 vezes a gravidade, 9,81. Então, é essa força-peso aí que nós precisamos definir aqui. Essa força-peso vale, no caso, 9,81 Newton. E a força-peso do segmento AD, por sua vez, ela vai ser 2 vezes o comprimento do segmento, que é 1,25 metros, vezes a força-peso. Isso vai resultar numa força-peso de 24,525 Newton. Então, vamos colocar aqui, ó, essa força é 9,81 Newton e essa daqui
24,525 newton. Bom, vamos definir agora essas distâncias aqui, né? Então, essas distâncias, nós vamos colocar elas assim, ó. Né? Eu preciso de definir essas distâncias aqui. Essa distância aqui, vamos lá. Essa distância aqui ela vale, né, já que essa força-peso está no centro desse segmento AD, então isso aqui vai valer a metade de 1,25, que no caso é 0,625 metros. E aqui, mesma coisa, 0,625 metros. Aqui, do mesmo modo, já que a força-peso está agindo no centro de gravidade desse segmento BD, eu vou ter que isso aqui vale a metade, que é 0, já que isso aqui vale meio, então isso vai valer 0,25 metros, e isso daqui também 0,25 metros. Ok? Então está aqui o nosso diagrama de corpo livre. Bom, uma vez definido o diagrama de corpo livre, vamos aplicar aqui, então, para definir as forças internas, né? Então, o meu objeto de estudo é esse ponto B. Então, eu preciso de definir as forças internas que estão atuando aqui nesse ponto B. Para isso, vamos aplicar as condições de estática a esse corpo sólido, a esse cano. Então, já que eu tenho um caso de uma estrutura tridimensional, eu vou ter 6 equações possíveis, né? Eu vou ter como possibilidade somatório de f de x igual a 0, essa condição tem que ser estabelecida. Então, eu não tenho nenhuma carga aqui no sentido x, então isso daqui vai ser 0. Então, eu não tenho nenhuma carga interna aqui, eu não preciso de nenhuma carga interna aqui no sentido x para manter o equilíbrio. Né? Vou fazer aqui somatório de f de y igual a 0, e aí eu tenho várias cargas aqui no sentido y, eu tenho menos 9,81, né? Eu tenho menos 24,525 e tenho menos 50, né? Aqui, observem o seguinte, pessoal, isso daqui, esse somatório tem que dar 0. Obviamente, eu tenho somente carga negativa aqui. O que isso quer dizer? Que vai ter que aparecer uma carga V, e essa carga V ela vai aparecer aonde? Ela vai aparecer aqui, ó. Será essa carga V, para facilitar aqui, deixa eu tirar isso daqui, escrever isso aqui em outro lugar, né? 24,525 newton, que é essa carga aqui. Bom, então, essa carga V ela vai aparecer aqui no sentido Y, e ela está atuando justamente, né, na seção, né, nessa seção B, onde eu fiz. Então, essa carga interna V é que vai manter a condição de equilíbrio em Y. Então, essa carga V que é a nossa carga interna nessa seção. Então, nesse caso, resolvendo essa equação, eu vou obter uma carga V interna no valor de 84,3 newton. Bom, então está estabelecida aqui a condição de equilíbrio em x e em y, né? Estão estabelecidas, onde em y apareceu aqui uma carga interna V. Então, analogamente, vou fazer aqui somatório das forças, né, no eixo Z igual a 0, uma outra condição que tem que ser estabelecida. E como eu não tenho carga na direção Z, isso aqui também vai para 0. As outras 3 possibilidades são somatório, né, dos momentos em relação a x igual a 0, né, vamos adotar aqui o sentido anti-horário como positivo, e aí eu vou obter o que fazendo somatório dos momentos em relação a x. Eu vou obter, vamos lá, momentos em relação a esse eixo x. Eu vou ter
50, né? 50 positivo, porque essa carga aqui vai fazer essa barra, né? Essa seção BD girar no sentido anti-horário, então eu vou ter 50 vezes 1,25, que é essa distância aqui, total, né? Mais 24,525 vezes 0,625, que é essa carga vezes a distância. E da mesma forma, isso tem que manter o equilíbrio. E para manter o equilíbrio, como vocês percebem que eu só tenho carga, né, fazendo com que essa barra gire no sentido anti-horário, logicamente vai ter que aparecer aqui como carga interna um momento para o sentido oposto, né? Um momento em torno de x, um mx, né? Esse mx que vai aparecer no sentido horário, ele vai aparecer aqui na fórmula como negativo, menos mx, que é justamente para equilibrar, para manter a equação, né? Para satisfazer essa equação. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, essa equação vai resultar num mx igual a 77,8 Nm. Tá? Então, apareceu aqui um momento em x. Eu quero que vocês observem, pessoal, o seguinte aqui, né? Desde já é bom que vocês observem isso. Esse mx, como ele está agindo em torno do sentido longitudinal do cano, ele, na verdade, é um torque. Por quê? Porque se eu for analisar isso aqui, pessoal, o que isso vai fazer? Esse mx está aqui. Se eu pegar um ponto aqui da estrutura e aplicar esse torque, esse ponto tende a rotacionar para cá. Então, isso classicamente é um torque. Então, sempre que o momento aparecer em torno do eixo longitudinal da peça que nós estamos estudando, do corpo rígido, esse momento, na verdade, ele age no sentido de promover uma torção nesse material. Por isso ele é chamado de torque. Ok? Então, continuando aqui. Então, estabelecemos o equilíbrio em torno de x, vamos estabelecer o equilíbrio em torno de y, né? Então, obviamente, aqui como vocês podem ver, isso vai dar zero porque eu não tenho nada que gera momento em torno de y. Então, essas duas cargas aqui geram momento tanto em relação a x quanto em relação a z. E essa, por sua vez, só gera momento em relação a z. Y não tenho nada, isso aqui é zero. E por fim, vamos fazer aqui o somatório dos momentos em relação ao eixo z, igual a zero. Né? Para estabelecer isso daqui, nós vamos ter o seguinte, né? Vamos começar já por esse binário aqui propriamente dito. Então, esse binário aqui, como ele está no sentido anti-horário, ele pode ser transportado para o eixo z sem nenhum problema. Então, ele vai aparecer aqui como o seu próprio valor, 70. Então, essa carga de 50, ela tende a girar o eixo z no sentido horário. Então, isso aqui vai ser um menos 50 vezes essa distância aqui, que é de 0,5. Né? Temos também a carga de 24,525, que também tende a girar no sentido horário, por isso negativo, vezes 0,5, que é o braço de alavanca BD aqui, né? E temos também menos 9,81 vezes essa distância aqui, que é 0,25, ok? Então, percebam o seguinte aqui, pessoal, aqui eu tenho 70 positivo e isso daqui, né, essa parte aqui da equação, deixa eu pegar com outra cor aqui. Essa parte aqui da equação vai me dar um valor negativo de 39
0,75. Então, percebam que o equilíbrio aqui não está satisfeito. Por quê? Porque essa equação, o somatório dos momentos positivos e negativos, ele tem que ser igual a zero. Então, o que vai acontecer? Já que eu tenho um valor positivo maior que o valor negativo, vai ter que aparecer um momento no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário aqui para equilibrar a equação, ou seja, vai ter que aparecer aqui um mais mz, né? Um mais mz, ok? Para manter a equação em equilíbrio. E esse mg é justamente o esforço interno aqui na seção B que eu estou procurando. Então, resolvendo essa equação aqui, eu obtenho que mz igual a aproximadamente 30,3 Newton-metro, né? Newton vezes metro. Então, esses, pessoal, são os esforços internos. Então, eu tenho um esforço cortante, né? Um esforço cortante V, eu tenho um torque aqui, que na verdade esse mx é um torque, como nós falamos, e um momento fletor nesse valor. Então, aí nós vamos depois passar a estudar, como nós já falamos, esse V vai provocar uma tensão do tipo tal, VQ sobre IT, né? Esse torque vai provocar uma tensão também de cisalhamento do tipo TC sobre J, e esse momento fletor vai provocar uma tensão normal do tipo sigma MC sobre I. O que nós calculamos aqui agora? Nós calculamos essas cargas aqui, ó. Nós calculamos essas cargas da equação, né? O torque, o esforço cortante e o momento fletor, né? Então, uma vez estabelecidas as cargas externas, como nós fizemos aqui, desculpem, as cargas internas, estamos prontos para começar a analisar o estudo dessas tensões, ok? Então, pessoal, isso aqui foi só um exemplo, né, de como nós podemos determinar, né, como nós precisamos determinar os carregamentos internos em uma dada seção de um corpo rígido, onde nós temos cargas aqui atuando em eixos diferentes, ok? Então, aqui eu tenho um momento e tenho cargas em Y. Então, eu tenho momento em torno de Z e cargas no sentido Y, nesse caso aqui. Então, eu tenho um sistema tridimensional, e aí, como vocês percebem, no sistema tridimensional vão aparecer, né, esforço cortante, momento fletor, né, esforço cortante aqui, momento fletor, torque, tá? Não apareceu aqui uma carga normal, mas pode aparecer também. Então, em um caso tridimensional, eu posso ter aí qualquer um dos 4 carregamentos internos que nós definimos anteriormente. Então, passamos agora a um caso mais comum, né, e mais simples aqui, que é o caso de cargas coplanares. O que são cargas coplanares? Quando eu tenho cargas atuando apenas num único plano, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, um corpo rígido submetido somente a cargas no plano, né? Vamos analisar que o nosso plano de referência seja o plano XY, então eu tenho carga somente no plano XY, é uma típica condição de carregamento coplanar. Nesse caso, pessoal, aqui em específico, né, fazemos também aqui uma seção no corpo, né, fazemos aqui uma seção no corpo rígido e analisamos as cargas internas. Então, especificamente em cargas coplanares, nós teremos apenas a força de cisalhamento, ou seja, o esforço cortante, momento fletor, força normal. Não vai aparecer aqui um torque, né, como aparece no carregamento tridimensional. Então, vamos aqui a um exemplo também, né, para a gente finalizar essa parte da área da aula aqui, né, que é apenas uma revisão de como você deve proceder para determinar o carregamento interno num dado ponto. Bom, nesse exemplo 1.2, nós temos o seguinte: um motor automotivo de 500 kg é suspendido pelo suporte mostrado. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção E da estrutura.
Então, pessoal, nesse caso aqui, nós queremos definir as cargas internas nessa seção E. Então, imagine aí que nós estamos querendo determinar quais são as tensões que estão atuando aqui nesse ponto E, né? Desse suporte, dessa viga AB aqui da estrutura. Para isso, pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer é definir, né, determinar aqui o diagrama de corpo livre dessa viga. Para isso, tá, nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos, né, estabelecer aqui a viga, né, e estabelecer as cargas que estão atuando nessa viga. Então, eu vou ter aqui esse braço CD, que vai aparecer aqui como uma força, né, de sustentação. Tenho também aqui, né, o próprio motor, que vai aparecer aqui como uma força-peso, tá? Aqui eu tenho o meu ponto E, né? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, né, para facilitar o raciocínio aqui. Vamos chamar isso daqui de força-peso. Essa força-peso, ela vai valer 4.905 newton, porque é a massa de 500 quilos vezes a gravidade, 9,81, né? Isso daqui vai ser o nosso F de CD, né, que é a força de sustentação exercida por esse braço. Então, esse aqui é o nosso ponto B da estrutura, esse aqui o nosso ponto E da estrutura, onde que nós queremos determinar as forças internas, e esse é o nosso ponto A da estrutura, né? Para manter o equilíbrio dessa viga, o que eu preciso aqui? Vejam, se eu tenho aqui, né? Vamos fazer o somatório dos momentos aqui em torno desse ponto aqui, onde que atua a força CD, né? Primeiramente. Então, se essa força B tende a girar esse ponto para o sentido horário, vai ter que aparecer uma força aqui tendente a girar esse ponto para o sentido anti-horário. Então, a minha reação AY vai estar para baixo, né? Analogamente, se eu decompor essa força F de CD, eu vou ter uma carga para cima, né? A componente vertical, a componente horizontal para a esquerda. Então, essa componente aqui, AX, vai ser a única possibilidade de equilíbrio dessa componente horizontal de CD. Então, ela vai estar para a direita aqui. Então, assim será mantido o equilíbrio externo dessa viga. Bom, vamos colocar aqui então, né? Vamos chamar isso aqui de AY, né? E isso aqui de AX. E vamos estabelecer agora essas distâncias aqui, né? Precisamos de estabelecer essas distâncias aqui, ó. Tá? Essas distâncias aqui, nós vamos chamar de isso daqui vale 1 metro, né? 1 metro. Isso vale 1 metro, apesar de ter ficado a proporção meio errada aqui, mas isso aqui também é 1 metro, né? 1 metro também aqui, beleza? Então, a viga total tem 3 metros, comprimento total de 3 metros. Então, para estabelecer esse equilíbrio externo, eu vou aplicar aqui de início um somatório dos momentos em A, porque aí eu já defino esse F de CD, que vai ser a minha única incógnita, né? Só que antes disso, pessoal, eu preciso de definir esse ângulo aqui, né? Esse ângulo θ aqui, né? Para decompor essa força. Esse ângulo θ, na verdade, é esse ângulo de inclinação aqui. Então, θ, né, vai valer tangente inverso do cateto oposto, que é 1,5, sobre cateto adjacente, que é 2. Isso vai dar um ângulo de 36,87 graus. Bom, então, definido esse ângulo, eu posso fazer o somatório dos momentos aqui em A.
E aí eu vou ter justamente o quê? Eu vou ter a componente vertical de CD, então isso vai ser F de CD vezes o seno do ângulo θ, tá? Vezes a distância, né, que é 2 metros. Isso aqui é positivo porque tende a girar para o sentido anti-horário, menos o momento devido à força-peso, 4.905 vezes a distância, que é 3. Isso aqui tem que ser igual a zero, já que a viga está em equilíbrio. Então, isso aqui vai me resultar num F de CD igual a 12.262,5 Newton. Bom, fazendo aí somatório de F de x igual a zero, fazendo somatório de F de x igual a zero, o que que eu obtenho? Né? Eu vou ter menos AX, que é a reação que eu procuro, desculpem, mais AX, menos a componente horizontal de CD, F de CD, cosseno de θ. Isso vai me resultar num AX, né, igual a 9.810 Newton. E por fim, fazendo um somatório de F de Y igual a zero, né, vamos considerar aqui para cima positivo, eu vou ter o seguinte, menos AY, né, que é essa carga de reação que eu procuro, mais o F de CD seno θ, que é a componente vertical, menos 4.905, que é a força-peso igual a zero. Isso vai me resultar numa reação AY igual a 2.452,5 Newton. Bom, então o que eu busco aqui, na verdade, é o valor dessas duas reações aqui, né? A reação AX 9.810 e a reação AY 2.452,5 Newton. Por que eu busco essas duas reações? Né? Porque para definir o carregamento interno agora, eu posso representar aqui a minha seção, né? Eu posso representar aqui a minha seção com esses carregamentos, né? O carregamento AX agindo aqui, tá? O carregamento, vamos colocar primeiro o AY e o carregamento AX agindo aqui, tá? E aqui, como esse aqui é o meu ponto E, e essa é minha seção, né? Essa carga AY que nós definimos, ela vale 2.452,5 Newton, e essa carga AX vale 9.810 Newton. Essa distância eu conheço, né? Essa distância vale 1 metro, tá? Essa distância aqui é de 1 metro. Então, tenho aqui 1 metro de distância e vão aparecer, logicamente, as cargas internas aqui, né? Eu vou ter uma carga normal para cá, tá? Por que para cá? Porque para manter o equilíbrio, né? Vou ter um esforço cortante no sentido ascendente aqui, uma carga V, né? Para equilibrar essa força aqui. Então, como essa está para baixo, a carga V vai vir para cima para manter o equilíbrio. E se eu analisar o momento aqui no ponto E, essa carga vertical tende a girar para o sentido anti-horário. Então, vai ter que aparecer um momento interno aqui tendente a girar para o sentido horário. Então, eu vou colocar o subscrito E aqui, ME, NE, VE, né? Para definir que esses
carregamentos se referem ao plano E aqui. Bom, da mesma forma vou aplicar as equações de estática aqui. Somatório de f de x igual a zero, né? Isso vai resultar em 9.810 menos NE igual a zero. Então eu vou ter uma carga normal ali que vale o próprio 9.810 newton. Vou fazer um somatório de f de y igual a zero, né, para cima aqui positivo. Isso eu vou ter menos 2.452,5 mais a carga V igual a zero, ou seja, a minha carga V vai ser o próprio 2.452,5 newton. E, por fim, vou fazer o somatório dos momentos lá na seção E, igual a zero, né? E aí eu obtenho o quê? Eu obtenho 2.452,5 vezes a distância, que é 1, que é essa distância aqui, menos o próprio ME, que eu defini lá como momento de equilíbrio, igual a zero. Isso vai ter um ME, vai resultar num ME igual a 2.452,5 Newton-metro. Bom, então essas são as cargas que eu buscava, as cargas internas na seção E. Aqui eu obtive uma carga normal, um esforço cortante e um momento fletor. Só para não esquecer, né, só para a gente frisar isso aqui, isso provoca uma tensão normal do tipo N sobre A, isso provoca uma tensão de cisalhamento do tipo VQ sobre IT, e isso vai provocar uma tensão de flexão, né, uma tensão normal de flexão do tipo MC sobre I. E aí nós determinamos justamente o N, o V e o M na seção, tá? Aí, pessoal, só para ficar claro aqui, muitos de vocês, né, às vezes podem se perguntar por que primeiro eu tive que determinar essas reações no ponto A para fazer a seção. Vejam, porque se eu fizer a seção direto, eu vou ter essas três incógnitas que se referem às cargas internas, mais duas incógnitas que se referem às cargas externas. Então, isso fica estaticamente indeterminado. Da mesma forma, se a gente for analisar aqui, professor, então, se eu fizesse uma seção, aqui, né? Se eu fizesse uma seção da direita para a esquerda, vejam que iria aparecer aqui, né, uma carga normal interna, um esforço cortante interno e um momento fletor interno. E aí você teria três incógnitas aqui, mais uma incógnita aqui, também seria estaticamente indeterminado. Então, não importa de que lado você faça a seção, o importante é que, quando você fizer a seção, as únicas incógnitas do seu problema tem que ser as cargas internas. Você não pode ter incógnita aqui como carga externa, senão você não resolve, né? Isso fica um problema estaticamente indeterminado. Bom, pessoal, assim finalizamos essa primeira parte da aula, que foi só aí uma introdução do que será a disciplina de resistências materiais e uma breve revisão aí, né, da determinação de cargas externas, ok? Até a próxima aula, então.